Tudo bem, pessoal? Então, continuando o nosso curso de carburador, agora na aula prática, né? Então, a gente vai falar um pouco mais das partes de um carburador e como ele funciona. Então, aqui nós temos um carburador, é um carburador de motosserra, mas ele é semelhante a um carburador de roçadeira em alguns modelos. Então, vamos identificar algumas partes desse carburador. Então, do lado dele, nós temos o nípel de entrada de combustível, ou seja, onde engata a mangueirinha do combustível, né? Em cima a gente tem o segundo nípel, que é o canal de impulso. No caso desse carburador, o canal de impulso é através de uma mangueira. Então, existe um nípel superior. Do lado, a gente tem o parafuso de regulagem da lenta, o LA ou o parafuso T, dependendo do tipo da máquina. E aqui do outro lado a gente tem os parafusos de regulagem, o parafuso H e o parafuso L, né? Como é que a gente identifica qual que é o parafuso H e o parafuso L? Se a gente for verificar aqui, ó, nessa regiãozinha onde está a ponta da chave, a gente vai verificar letras, tá? Então aqui a gente já pode detectar que aqui é o parafuso H porque está escrito nessa região e aqui é o parafuso L. Então, para a gente identificar qual é o parafuso de regulagem, a gente tem que verificar no corpo do carburador. Claro que essa nomenclatura, esse nome L e H, também vai ter na parte de fora da máquina do lado da carenagem, ok? Então, os parafusos de regulagem nós temos aqui, né? O canal de entrada de combustível, né? Onde engata a mangueira do combustível. E aqui a gente tem o canal de impulso, né? Nós temos o canal de impulso aqui. Como foi falado anteriormente, pessoal, o carburador ele é dividido em duas partes, né? A bomba de combustível, se a gente pegar uma chave aqui e dividir esse carburador no meio, né? Nós temos a bomba de combustível, que é essa parte de cima aqui, e a parte de baixo, o carburador propriamente dito. Então, como é que eu sei que essa parte de cima é a parte, no caso, da bomba? Porque é aqui onde entra a gasolina. Se aqui entra a gasolina, essa região de cima aqui é a parte da bomba. Se essa parte aqui é a parte da bomba, se eu inverter o carburador, essa outra parte aqui, então, é o carburador propriamente dito. Então, não dá para dizer, a bomba fica em cima, o carburador fica embaixo. Depende da localização, principalmente da mangueira de combustível. Essa aqui vai me determinar direitinho, né? O que eu estou falando, se é a bomba de combustível ou o carburador, tá bom? Outra coisa, nós temos também as borboletas, né? Que são essa borboleta aqui e essa outra borboleta aqui. Né? Então aqui nós temos a borboleta do acelerador e desse lado aqui nós temos a borboleta do afogador, né? Então a gente afoga a máquina para fazer ela funcionar. Uma coisa importante que o pessoal pergunta para mim, né? É por que a gente tem que afogar, né, pessoal, a máquina, né? O afogar, no caso, quando ela está funcionando, ela vai estar nesse sentido assim, né? A borboleta vai estar aberta. Quando tu vai fazer a primeira vez ela ligar ou ela está fria, a gente afoga. Quando a gente afoga, a gente está fazendo o quê? A gente está restringindo a passagem de ar. Para fazer um motor funcionar, geralmente, não é para todos os modelos, tá, pessoal? Mas para a grande maioria, tu precisa de 93% de ar para 7% de combustível. Só que para ligar a máquina, né? Ou seja, para ligar a máquina, tu precisa afogar. Então, tu vai restringir a passagem de ar, vai fazer com que essa proporção diminua a proporção de ar e aumente a proporção de combustível. Com isso, a máquina vai funcionar normalmente. Então, o que a gente tem que fazer depois que ela deu o sinal, né? A gente dá umas 5, 6 puxadas, deu o sinal, a gente vai e desafoga para
estabelecer de novo a proporção de ar e de combustível. Essa parte de cima aqui, onde tem o nípel de combustível aqui e o nípel de canal de impulso, essa parte aqui é a parte da bomba. Então, para a gente ter acesso à parte da bomba, a gente pega uma chave Phillips, né? Aqui no caso é Phillips, abre ele. A gente tem que ter o cuidado de quando abrir, não estourar a junta, tá, pessoal? Porque às vezes nessa parte aqui existe uma membrana e uma junta. Então, às vezes, quando a gente abre essa parte aqui, a gente acaba provocando o rompimento dessa junta. E se romper essa junta, a gente tem que trocar todo o sistema, tá? Então, para nós abrir a parte da bomba, a gente vai soltar esses parafusos aqui. Ok? Eu peguei um outro carburador, que eu já troquei a parte da bomba, né? Já tirei a parte da bomba. Tirei a capinha, né? E ele me apresentou o seguinte, né? Tirei a membrana da bomba e ele me apresentou essa visão aqui, ok? Então, aqui nós temos a parte da bomba, ok? Aqui deveria estar a peneirinha, aquela que eu comentei com vocês na aula teórica ali, né? Que é, além do filtro que tem dentro do tanque de combustível, existe um outro filtro que tem dentro do carburador. No caso, ele vai aqui, uma peneirinha de metal. Então, o combustível entra pelo canal nípel de entrada, né? Entra aqui para dentro, circula aqui por dentro, entra aqui dentro, tá? Então, daqui ele vai para o carburador. Então, antes de o combustível fazer todo esse movimento, passar por aqui, né? E entrar dentro do alojamento do filtro, né? E ir para dentro do carburador, ele tem que passar por esse filtro que vai filtrar. Então, se a gente puder aqui ver do lado, a gente vai ver que existe um canal, né? Que é o canal que o combustível sai da bomba, que é essa parte de cima, e entra na outra parte de baixo, que é o carburador. E dentro desse canal aqui, nesse alojamento, fica o filtrinho. Que nem eu falei para vocês, tem muitos mecânicos que a gente leva para eles dar uma olhada nesse filtrinho. E eles acabam retirando esse filtro, né? Para quê? Para te levar esse carburador mais vezes para fazer esse tipo de limpeza. Você lembra que eu falei para vocês, eu comentei que não deve deixar combustível na máquina, né? Se deixar combustível na máquina por muito tempo, a gasolina evapora e fica o álcool, correto? Então, muitas vezes esse álcool, quando ele evapora, que como eu comentei com vocês, os cristais de açúcar desse álcool ficam depositados dentro do carburador. E uma das partes onde fica depositado esses cristais de açúcar que tem no álcool, quando a gasolina evapora, é nesse filtro. Então, por exemplo, a máquina não está funcionando direito, fica ruim de pega, né? O que eu comentei com vocês? Verifica o filtro de ar, vê se ele está limpo, verifica o filtro de combustível, vê se ele está limpo, verifica se tem vela na faísca, né? Verifica se não tem alguma mangueirinha rachada, tenta regular, não resolveu, abre o carburador. E a primeira parte que a gente abre do carburador é a parte da bomba, como eu falei anteriormente. Então tu tira, ou às vezes é um parafuso Phillips, tá? Mas também pode ser 4 parafusos pequenos de fenda. Nesse outro modelo de carburador são 4 parafusos pequenos, né, de fenda que tu tira para te ter acesso à bomba. A membrana é uma coisa que também, pessoal, não tem muito erro de posicionamento. Até porque tu tem que observar alguns detalhes. Por exemplo, aqui, essa membrana, ela tem um ressalto. Se a gente for olhar aqui nessa posição aqui, ó, nessa posição que coincide com esse ressalto aqui. Então, na parte circunferência da membrana, a gente observa algum detalhe e na circunferência do carburador também. Para quê? Para a gente conseguir montar ele certinho, não montar virado. Colocou na posição certinha, né? Olha aqui, ó, os furos coincidiram, principalmente furos que prende a tampa, coincidiu essa posição. Então, quando a gente chega, né? Aqui tá a tampinha, ó.
tu tira os parafusos, né? Eu já tirei antes para não perder muito tempo. Então a gente tira a tampinha, tirou o parafuso, tira a tampinha, tu vai ter essa visão aqui, ok? Então o que tu faz? Tu tira a membrana já vai ter a junta junto, né? Tu vai ter acesso a essa região aqui. Então o que tu faz? Primeira coisa que tu olha é o filtrinho que tá aqui dentro. Tu pega uma chavezinha de fenda pequena como essa aqui, ó, e puxa ele para cima, né? Puxa ele para cima, olha, vê se ele está sujo. Tu pode lavar ele com gasolina ou em spray desengripante. É aquele spray que a gente fala de limpa carburador, é um dos melhores. Tem o da Vurt, tem o WD-40, tá? E tem outros limpa carburador também que é muito bom. Tira ele e limpa. Então se a gente for olhar bem aqui dentro, né? Você vai ver que existe como eu falei para vocês, existe o canal. Então, quando a gente fala que o carburador está sujo, na parte da bomba, que é essa parte aqui, não tem muito o que sujar. Claro que tu vai pegar uns sprays, colocar aqui, né? Nesses furos aqui internamente, tu vai colocar um spray, tu vai pegar o spray, colocar na tampa, principalmente nessa região onde tiver furo, tu vai colocar. Existem alguns furinhos, né? Na bomba, existem outros furos na região do carburador, na tampa, são respiros, tá? Então, qualquer furinho desses aqui é respiro. Então, a gente tem que, só para salientar para vocês. Então, quando a gente limpar o carburador, a gente tem que cuidar, né? Para desobstruir esses respiros, senão pode influenciar no funcionamento. Claro, né, pessoal? Não comentei com vocês que antes de a gente abrir um carburador, a gente tem que limpar ele todo por fora, né? A gente geralmente utiliza gasolina para limpar ele, né? Limpa bem limpado. Eu não estou utilizando luva agora nesse momento, porque o carburador está sequinho, né? Então, toda a limpeza externa do carburador, quando eu lavei ele com gasolina, se tu tiver uma gasolina velha com óleo 2 tempos, tu pode utilizar também, não tem problema. Então, quando eu fiz a limpeza desse carburador com gasolina, claro que eu usei óculos de proteção, usei uma luva que protege contra o contato direto com a gasolina, ok? Então, nesse instante aqui, o carburador, vocês podem ver que ele está um carburador bem sequinho. Então, nesse caso aqui, eu não estou utilizando luva, até para mostrar os detalhes para vocês melhores, né? Então, não tem nenhum problema de contato aí com o produto químico. Tá ok? Bom, pessoal, então, relembrando, então, em resumo, quando o carburador apresenta alguma sujeira, né? Ou seja, quando ele tá ruim a máquina está ruim de pega, ou não aceita regulagem, ou pega e apaga, a gente verificou os aspectos externos, que é filtro de ar, filtro de combustível, vela e mangueiras. A gente fez a regulagem, não resolveu, a gente vai abrir o carburador. Primeira parte que a gente abre é a parte da bomba, né? E o que a gente tem que fazer? Colocar os sprays desengripantes nessa região, tá? Os limpa carburador, tirar, remover a telinha de filtragem e limpar ela. Então, na parte da bomba é esse tipo aqui de limpeza. Bom, como que a bomba funciona, né? Lembra que eu comentei com vocês, né, que a bomba se resume em quê? Em duas peças: membrana e filtro, membrana e junta, e o filtro, tá? Então, o que acontece? Quando a membrana está montada na região da bomba, a subida e descida do pistão vai fazer com que esse centro aqui da bomba se movimente vibrando, tá? Então, quando essa parte do centro sobe, o combustível é puxado de dentro do tanque por esse canal. Quando a membrana desce, o combustível que está aqui dentro, né? Tá aqui dentro, ele passa para dentro do alojamento do filtro, passa pelo filtro, pelo canal e vai até a parte do carburador, que é o outro lado dessa peça, certo? Então, de acordo com a subida e descida do pistão, né,
a membrana vai subir e descer. Quando ela sobe, ela puxa o combustível de dentro do tanque. Quando ela desce, ela empurra o combustível que está dentro da bomba para dentro do alojamento do filtro e de dentro do alojamento do filtro para dentro do carburador. Então, o que a gente tem que analisar na bomba? Como eu falei, se o filtro está limpo. E essa membrana aqui, pessoal, da bomba, ela não pode ter furo, tá? Principalmente esse centro, a gente já vê que ela já tem uma marquinha aqui, ó. E essa marquinha não pode aparecer. Ok? Ela tem uma marquinha. E outra coisa, a gente tem que pegar ela e verificar se ela tá retinha. Né? Verificar se ela tá reta na sua superfície aqui. Tá? Verificar se ela tá reta. Porque se ela aparecer uma ondulação, principalmente aqui no centro, já essa membrana da bomba já tem que ser substituída por outra nova. Então a gente tem que observar bem isso. Então, verificar. Geralmente, quando ela está rasgada, ela se rasga bem na curvatura aqui, pessoal. Ó, bem nessa curvatura aqui. Aonde ela fica apoiada na extremidade do carburador, fica vibrando. Então, a gente tem que verificar se ela está rasgada nesse sentido aqui. E, repetindo, verificar se ela está plana. A superfície dela está plana, ok? Daqui a pouco a gente vai ver mais alguma coisa sobre o carburador, principalmente na parte do carburador.